E daí que semana passada eu fui fazer um episódio sobre experiências transformadoras, dessas experiências que mudam a sua forma de ver o mundo e dar valor para as coisas, e quem poderia imaginar, acabei tendo uma experiência transformadora. Como diria a própria cientista, são experiências que mudam a sua perspectiva com relação ao mundo e o valor que você dá para as experiências e para si mesmo. Bora aproveitar o ensejo e ler essa experiência? De repente tem a ver contigo, tem a ver com o momento que você está vivendo. Sou Jorge Merlin e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Antes de prosseguir, queria compartilhar com você que esse é o 60º episódio de Ler o Mundo. Não é fácil produzir conteúdo para canais de YouTube. Eu nem me sinto um youtuber, né? Eu me sinto alguém que está explorando ideias interessantes, leituras interessantes e trazendo para você. E esse trabalho de pesquisar, decupar, escrever script, trazer, é realmente muito complicado. E eu me orgulho muito, não costumo celebrar essas coisas, mas eu me orgulho muito de nunca ter barateado a conversa aqui, nunca ter surfado nenhuma dessas ondas de engajamento da internet e nem tentado te instigar com algum tipo de clique de raiva aí, algum assunto muito doido que vai te tirar do sério. Aqui o assunto é ler o mundo, aprender a ver melhor as coisas, ver melhor a si mesmo, né, e crescer pela leitura. Então, se você curte o canal, não deixe de compartilhar com as pessoas, mandar para quem você gosta, deixar um comentário, qualquer tipo de contribuição que você fizer aí vai me ajudar e, o melhor de tudo, é grátis. Muito obrigado. Beleza, a experiência transformadora que eu vou trazer para você hoje, ela é majoritariamente sobre aceitação. As pessoas vão ter experiências transformadoras em diversos temas, mas se você precisa trabalhar, pensar, explorar, aprender a ler aceitação, hoje o episódio é esse. E uma coisa interessante sobre experiências transformadoras são o seguinte: muitas das vezes, essas revelações que a gente tem que mudam a nossa perspectiva, o valor que a gente dá para as coisas, elas nunca se parecem com aquilo que a gente espera que tem que aprender. Ou seja, suponha que você está pensando assim: nossa, eu preciso muito progredir na vida, mudar de emprego, sei lá, arrumar um relacionamento. Aí você vai lá e aprende a ter paciência. Tem nada a ver uma coisa com a outra a priori. Mas, na verdade, se você for olhar um pouco, acabou que tinha a ver. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quem já teve algum tipo de experiência com a ayahuasca sabe do que eu estou falando. A gente tem uns pontos cegos aí que algumas experiências, principalmente essas transformadoras, vão acabar nos ajudando a revelar. Mas vamos falar um pouco sobre aceitação. Eu vou tentar trabalhar um pouco da minha informação pessoal, na medida em que ela possa ajudar você a ver os seus lados, né? O que você tem a ver com aceitação aí no meio do caminho? Eu venho de um ambiente familiar muito complicado, onde a aceitação era uma coisa muito baixa, né? Eu tive que construir uma carapaça de resiliência, de competência, né, de tenacidade muito grande. Do contrário, eu era perseguido, estigmatizado, mal visto, né? Dizia-se coisas de mim que eu nem era. A função principal, né, não é nem criticar aqui o ambiente familiar, é mais demonstrar que os ambientes familiares vão forjar você, dependendo do grau de sofrimento que você vai ter ali. Você vai carregar isso por um longo tempo. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Isso é fundamentalmente uma questão de sobrevivência que vai forjar longos anos da sua vida. E é uma experiência muitas vezes amarga você descobrir que as suas competências, as suas virtudes, os seus melhores traços, eles foram formados num ambiente tóxico. Eles são decorrentes de uma necessidade de sobreviver, seja para se defender do que estava acontecendo ou manter algum tipo de paz, seja para chamar a atenção de alguma figura parental que estava ausente, que estava, né, em outro lugar, né, bebendo dos próprios sofrimentos. E isso é basicamente a condição de boa parte das pessoas, né? Provavelmente, se você está aí na meia idade, você vem de um lugar onde tinha algum tipo de ausência parental, ou tinha algum tipo de violência doméstica, tinha algum tipo de desencontro, desarranjo. E quem cresce nesses lares aí com figuras parentais emocionalmente instáveis ou imaturas, acaba tendo que rever um monte de coisa ao longo do caminho. Então eu vou dividir esse episódio aqui em duas partes, tá? Vai ser tudo no mesmo episódio, vou te pedir um pouco de paciência, vai valer a pena, inclusive, fica que vai valer a pena. A primeira parte eu vou falar um pouco da identidade que a gente forma quando a gente tem que sobreviver e a nossa aceitação está em xeque, né? Esse é o tema central da conversa aqui. E como esse canal não é só para elaborar desgraça, ele é para a gente ter perspectiva e crescer melhor, aprender a ler as coisas no mundo, a segunda parte eu vou dar algumas perspectivas com relação a isso, que são justamente o resultado dessa minha experiência transformadora que eu tive recentemente. Então vamos falar um pouco de alguns traços de identidade que eles aparecem quando você vem de um ambiente com baixa aceitação. Eu vou começar falando da hipervigilância. Talvez você saiba, talvez você não saiba de que se trata. Mas hipervigilância é você estar com o seu radar de risco ligado o tempo todo. E hipersensível, né? Ele não está só ligado o tempo todo, ele está o tempo todo dando choques de alarme ali. Por quê? Porque você precisou crescer com um olho na missa e outro no padre.
né? Às vezes você tinha um ambiente com uma pessoa muito volátil, ou então um ambiente muito rigoroso, um ambiente onde qualquer coisa gerava algum tipo de explosão, e você estava o tempo todo mapeando os seus comportamentos, você estava se auto-questionando as suas próprias decisões, escolhas, para saber se não ia explodir alguma coisa. E um resultado disso é, primeiro, algum tipo de paranoia, você está sempre desconfiado de que alguma coisa vai acontecer, ou que você errou, ou que alguém está de má fé, etc. E o outro lado é uma dificuldade de entrega, porque se a qualquer momento alguma merda pode acontecer, dificilmente você vai deixar as coisas andarem e seguir o fluxo orgânico da vida. Um outro traço que é comum acontecer aí é perfeccionismo. Por quê? Se você está num ambiente onde 100% é a base, se você não acertar 100% das coisas, você já está errado, você é um inútil, você não sabe como é que funcionam as coisas. Tem até um meme disso na internet, né? Tipo assim, pessoas da minha época, como é que aprendiam com as palavras de motivação dos próprios pais, né? Coisa do tipo. Então, se você vem desse lugar onde a exigência é muito alta para você ter algum tipo de aceitação, você passa a não aceitar. A intolerância é a base da sua percepção. Só que o que você não entende é que essa intolerância, ela começa primeiro por você não se tolera. E ela começa também a não te deixar se autorizar a errar. E se você não erra, se você não é capaz de fazer experimentações, se você não é capaz de ter curiosidade, a sua vida é muito mais difícil, entendeu? Você vai passar a não tolerar a imperfeição dos outros. Sabe quando você fica irritado porque uma pessoa está se divertindo e você acha que ela está barulhenta? Na verdade, tem alguém aí dentro que gostaria de estar se divertindo, que gostaria de estar mais solto, mais em paz no mundo. Só que essa formação que você teve, muito rigorosa, muito pesada, não te deixa. E isso aí se repete para tudo. Tem gente que não gosta de pet, mas gostaria de ter um pet. Não gosta de pet porque não se aceita, não permite ter um pet. Tem gente que acha que relacionamentos são melosos e são piegas porque às vezes não teve espaço para ter relacionamento. E grande parte dessas experiências, elas geram esse tipo de rigor, esse tipo de intolerância. Né? Então, eu estou conectando aí o perfeccionismo com a intolerância para mostrar o seguinte: você acaba definindo um padrão irreal de como as coisas deveriam ser. Esse padrão está vinculado à sobrevivência lá atrás. E você vai criar um monte de sentido e explicações para que isso aconteça. E o centro desse perfeccionismo está você lá no centro. Né? Você não se aceita, você não espera conseguir qualquer coisa ou ser amado, ser aceito só porque você é. Você precisa ser excelente. Depois eu vou trazer uma outra dimensão aí que tem muito a ver com esses lares onde a aceitação está em xeque. Pensa assim, ó, você só vai ser aceito se. E aí você completa aí com o que você já viveu. E um deles é a dificuldade de arbitrar em causa própria. O que isso quer dizer? Você muitas vezes precisou se portar e tomar decisões pensando se alguém ia ficar puto ou descontrolado, se ia gerar algum tipo de catástrofe, se alguma coisa muito ruim ia acontecer. Então a sua decisão não está orientada às suas necessidades. Ela está orientada a um resultado fora. Algum tipo de pacificação fora que ela é meio doente, não é uma pacificação perene, é uma pacificação condicionada ao seu comportamento. Então, se você agir de um certo jeito, vai dar merda, se você não agir, não vai dar. E um resultado disso é o autoabandono, que eu já falei no episódio aqui sobre ansiedade. O que é o autoabandono? É você abandonar suas necessidades, o seu autocuidado, né, as coisas que você gosta. E os outros passam a ser prioridade. Quanto muito, porque às vezes ninguém passa a ser prioridade. Mas os outros passam a ser prioridade e uma consequência natural disso é o ressentimento. Por quê? Não é porque você passa a priorizar os outros por medo de dar alguma merda, por necessidade de ser aceito, por algum tipo de carência, que as suas necessidades vão sumir. Elas só vão ficar aí debaixo do tapete, crescendo, né, vibrando, gerando às vezes inconvenientes, impasses, problemas. Você pode acabar magoando alguém porque a sua necessidade não está sendo atendida, mas você não aprendeu a comunicar ela e você não aprendeu a decidir em causa própria. Outro ponto aí que é comum nessas pessoas que vêm de um ambiente onde a aceitação está sendo sequestrada é a perda da autenticidade. E o que eu quero dizer com isso? Se você se identificou até aqui, você vai se identificar com um outro fenômeno, que é o seguinte: você esbarra com alguém e essa pessoa está em paz. Já esbarrou em alguém que está em paz? Não é o seu caso, né? Se você se identificou com tudo que eu falei, não é o seu caso. E eu não estou querendo romantizar que existem pessoas que estão em nirvana o tempo todo, saem em nirvana para o banheiro, voltam em nirvana no banheiro. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que tem gente que numa quarta-feira de tarde está saciado. Tem gente que numa fila tem paciência. Tem gente que quando é cortado, interrompido por uma outra pessoa, não se impacienta, não se irrita com isso. Tem gente que diante de uma situação mais complexa, que exige algum grau de flexibilidade, a flexibilidade já está lá. Por quê? Porque essa pessoa foi saciada em algumas situações do passado.
E ela não se sente hoje desassistida, porque tem um tempo ótimo. Existe um lugar específico na infância onde é lá que você tinha que ter sido saciado, é lá que as coisas tinham que ter acontecido. Eu não estou aqui dizendo que agora tem que culpar todas as figuras parentais, não é isso, né? A minha visão não é essa. Inclusive, as coisas que eu estudo, elas não apontam para essa direção, mas é importante a gente reconhecer que existem necessidades lá no início, que se elas não forem saciadas, elas mudam a sua forma de ver as coisas. E elas podem gerar um tipo de carência, um tipo de vácuo aí dentro, que ele persiste por anos sem você perceber. Não é que você vai andar por aí falando, nossa, estou sentindo uma necessidade aqui, é essa. Você vai agir sem perceber e vai sinalizar para os outros sem perceber esse tipo de carência. E depois de anos, com sorte, você vai verificar que era porque a sua aceitação sempre esteve em xeque e você também não se aceitava. Mas vamos lá, vamos andar um pouco aí para frente. Um outro cara que eu trouxe aqui é o Gessé Souza, ele é um sociólogo, ele não fala diretamente sobre o assunto que eu estou trazendo. Mas um ponto interessante que ele traz é que as pessoas precisam ser reconhecidas, elas precisam se sentir dignas. Né? Ele fala muito isso no contexto do racismo. Mas eu vou acrescentar aqui no contexto mais amplo, né, que a gente precisa pertencer. E essa fome de pertença, de novo, se ela não é saciada lá no início, ela vai mexendo na sua autenticidade. Por quê? Você não vai agir em cima do seu instinto, da sua. Inclusive, você vai ficar o tempo todo duvidando do seu instinto, da sua intuição, porque você não podia agir em direção ao seu instinto e sua intuição. E essa falta de autenticidade, ela fica reverberando dentro de você. Você não se sente autêntico, você não se sente genuíno em situações sociais, você não sabe, você vai tomar um tipo de atitude, você não sabe se essa atitude é correta ou não, você precisa consultar A, B, C, D amigos e ler e tal, para ter segurança no que você está fazendo. Não é que você é uma pessoa insegura, é que lá atrás, não sei, talvez sejamos inseguros, né? Mas lá atrás, no começo, quando essa segurança precisava ter sido regada e construída, não foi. Então você tem aí um recém-nascido de segurança, frágil, que você vai precisar, não é um problema sem solução, mas você vai precisar ter consciência disso e ir regando para você construir algum grau de autenticidade aí ao longo dos próximos anos. Muito bem, se você concordou comigo até aqui, parabéns, você teve uma infância, uma formação muito complicada, né, e um processo desafiador de construir a sua identidade. Mas a gente não está aqui só para ficar elaborando esse tipo de inferno, você já deve fazer isso no seu dia a dia bastante. A gente está aqui para aprender a ler o mundo e construir perspectivas. E é por isso que eu quero compartilhar com você essa experiência transformadora que eu tive, porque ela realmente mudou, né? Já faz umas 2, 3 semanas que eu tive essa experiência, e ela mudou minha forma de ver, estou dormindo melhor, estou vendo melhor os meus comportamentos no dia a dia, e eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Mas eu vou começar te dizendo o seguinte, é preciso ter uma paciência com o que eu vou falar agora, porque pode parecer esotérico, mas não é. Pensa da seguinte forma, se a sua formação, se o início da sua vida parece com o que eu falei anteriormente no vídeo, foi bem absurdo. Então, assim, foi bem imaterial, né? Foi bem sutil. Esses problemas todos foram construindo uma identidade muito sutil. Então, nenhuma perspectiva que eu vou te trazer vai se parecer com uma receita de antialérgico. Você não vai tomar um troço aqui, sair do vídeo e pronto, né? Dito isso, vamos começar a falar um pouco mais de perspectivas para isso. Eu diria que a solução para um ambiente que colocava a aceitação em xeque é você começar o seu processo de autoaceitação. Você. Não é os outros, não é o seu amigo, sua esposa, seu marido, seu ficante, seu situationship, que é um troço que está aí na moda hoje em dia. Tem algo aí dentro de você que não cultiva o hábito de olhar para si. E olhar para si com carinho, com simpatia, com gentileza, entendeu? Porque foi muito tempo sobrevivendo, foi muito tempo levando porrada ou lutando para não levar a porrada. E esse repertório que foi criado, ele pode ter funcionado até agora, isso não é novidade nenhuma, né? A gente tem várias linhas de psicologia, psicanálise que falam isso, você cria um repertório e aí para de funcionar. O Jung fala um pouco disso também, em outras palavras, mas ele diz que o que você constrói até metade da vida não serve para resolver a segunda metade, né? E esse repertório todo não envolvia algumas coisas básicas da nutrição da nossa saúde emocional. Descanso, se ver, se ouvir, se sentir, se compreender, se amar, entendeu? Parece esotérico, né? Se admirar. E eu não estou falando dessa admiração maluca da era digital, em que é um monte de likes e comentários, todo mundo é diva, todo mundo é empoderada, todo mundo... Não é isso, porque isso aí também cria outro problema. Se você já tem esse problema, você não quer o próximo, né?
Eu estou falando de você olhar para as partes de você, e não só as partes boas de você. Você olhar para todas as suas partes. Como você olha alguém que você admira, alguém que você ama, entendeu? Genuinamente. Por que eu estou falando de alguém que você admira, alguém que você ama? Porque provavelmente você não desenvolveu essa habilidade de olhar para si. Então você vai olhar para alguém que você gosta, né, e falar assim: nossa, como é que eu gosto dessa pessoa? Como é que eu admiro essa pessoa? Como é que eu aceito as falibilidades, as insuficiências dessa pessoa? E aí você vai tirar uma foto disso e vai começar a trazer esse comportamento, essa percepção, essa admiração para você. Para não ficar esotérico demais, porque não é prático mesmo. Pode praticar aí e depois você me conta. Eu vou embasar isso em algumas leituras, né, de psicólogos, médicos e tal que eu trouxe no canal. Primeira delas, eu vou falar do sistema familiar interno. Já falei aqui, se você não viu, vale a pena ver, a teoria é incrível. Já fiz, inclusive, né, sessões de sistema familiar interno como paciente. E lá no sistema familiar interno você tem uma coletividade interna. Tem vários de você aí dentro. Um deles é esse sobrevivente que está lutando para te manter em paz, firme, batalhando. E o outro é essa pessoa machucada que nunca foi aceita. Então, isso aí que eu falei, tudo combina, porque você vai autorizar esse que ele chama de gerente, que é o que te defende, a cuidar genuinamente, admirar, aceitar, acolher, etc. O exilado, que é esse que você não aceita, entendeu? Então é um processo de você virar um para o outro de uma maneira afetuosa, acolhedora e positiva. E quando eu falei do livro de ansiedade do Russell, é um livro espetacular. Se você não viu esse episódio, é um dos mais vistos do canal. Vale a pena ver também. Eu não estava tão fluente quanto tu agora, mas o conteúdo é bom. Você vai ver o quanto ele fala de aceitar imperfeições. E por que aceitar imperfeições? Aceitar imperfeições é o segredo. Daqui a pouco eu vou trazer para você por que o segredo é aceitar as imperfeições. E eu estou dando um foco especial em você aceitar você, né? Por mais poético que isso pareça para a nossa conversa, porque o sistema não vai te ajudar nisso. Né? O sistema ele precisa dessa sede, dessa falta que tem dentro de você, né? Ele quer gerar engajamento, ele quer gerar compra de supérfluo, quer gerar apostas, endividamento, empréstimo, procedimento cirúrgico, ácido hialurônico, tá ligado? Silicone, ele quer aquecer o mercado de luxo, quer vender bolsa de 6 dígitos, entendeu? Viagens desnecessárias, tem viagem boa, mas tem viagem que é desnecessária, entendeu? Ele quer que você gere dinheiro em cima das suas compensações porque você não está bem. Gente saciada não aquece e não engrena a economia. Né? E também essa é, na minha opinião, uma das razões pelas quais a maior parte das redes sociais tem gente ostentando uma realização e uma felicidade que são falsas, entendeu? Porque o sistema não premia realização e felicidade genuína, ele não premia esse tipo de coisa. Porque, de novo, gente saciada não engrena a economia. Né? Então, o começo dessa aceitação ele vai passar por você aceitar, amar, acolher as suas insuficiências. Você vai ter que compreender que você tem medo, que você não é essa Coca-Cola toda e merece amor, e que onde você é bom, você falha, porque nós somos humanos, que você esquece as coisas, que você às vezes promete e não cumpre, e depois se lembra e tal, e não precisa se defender por isso, porque isso aí é outra noia, entendeu? E depois de tudo, depois que você olhar por todos esses lados, você vai falar assim, porra, tá aceito, cara, tá aceito, você tá aceito, tá tudo bem. Isso muda. Se você conseguir praticar isso ao longo do tempo, você vai ver que vai mudar a sua forma, a sua saúde mental, o seu bem-estar emocional, entendeu? Porque se você fosse aceitar só pelos seus feitos, você está se envenenando, entendeu? Não é aceitação se você estivesse aceitando só pelas suas virtudes e seus feitos. Não é aceitação. E não é que aceitar a si seja um remédio, uma panaceia que resolva tudo. É um recurso para você interromper o envenenamento. É isso. E é claro, eu não estou dizendo aqui que apenas uma conversa rápida dessa vai mudar a sua vida. Minha intenção não é essa. Mas o canal chama-se Ler o Mundo e eu estou te dando um óculos novo para você olhar para essa sua falta de aceitação aí, que pode ser que esteja atrapalhando o seu bem-estar, a sua vida, os seus relacionamentos, seus objetivos, entendeu? E com isso você treina. As experiências transformadoras, como a cientista fala lá, elas começam com perspectivas. Está aí uma perspectiva para você, você amplia o seu vocabulário, você testa sozinho, testa depois com amigos, vai testando, procura, né? Sempre digo isso, bons terapeutas ajudam. Chega uma hora que você vai ficar fluente e essa aceitação vai começar a brotar aí, vai fazer diferença. Aí você volta aqui e me conta o que aconteceu. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.